Investir por 15 anos é o suficiente para a gente conseguir construir uma aposentadoria na Bolsa de Valores? Tem muita gente que acha que é preciso investir por 20, 30 anos para conseguir bons resultados na Bolsa de Valores. Inclusive, vocês estão cansados de me ouvir falar que investimento é um projeto de longo prazo. Mas que é esse longo prazo? Será que 5 anos é longo prazo? 10, 15, 20, 30, 40 anos? Enfim, no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, que é uma pergunta que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. E além dessa pergunta, eu vou responder uma outra, que é: qual é o maior erro de quem começa a investir? Essa foi difícil de responder, de conseguir eleger qual o pior erro de todos, porque muita gente que está começando a investir comete uma série de erros que prejudicam aí a jornada de investimentos e prejudicam o resultado dos seus investimentos. Então eu vou falar sobre alguns e vou falar para mim qual é o pior deles e como você vai evitar todos eles. Beleza, senhoras e senhores? Então sejam muito bem-vindos. Esse é mais um daqueles vídeos do Eduardo Responde, onde eu trago perguntas lá do Instagram aqui para responder, não num stories, não com texto ou não num vídeo de 1 minuto, mas responder de forma mais aprofundada, porque são perguntas que eu sei que vão ajudar vocês aí nessa jornada de investimentos. Porque, por exemplo, essa pergunta, né? E quem me mandou, ó, a pergunta na íntegra era a seguinte: tenho 48 anos, investir por 15 anos é suficiente para se aposentar? Muita gente tem essa crença, né? Acreditar, agora já era, eu já sou muito velho para começar a investir. E ó, pelo amor de Deus, 48 anos, tudo bem que não é mais um garoto. Eu tenho 47 anos, mas também a gente ainda não é velho. E mesmo que fosse, pensando numa expectativa de vida, em quanto tempo que você vai viver, se você começar a investir hoje, algum bom resultado no longo prazo você vai ter, mesmo que não seja aquele resultado que você mais sonhava de ter independência financeira. Investir sempre vai ser bom, certo? Bom, então antes de responder exatamente com esse passo a passo, o que eu acredito de como investir, inclusive, para se aposentar em 15 anos, eu quero aqui já falar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O objetivo desse canal é te ajudar a investir por conta própria, te mostrar como que você vai investir sem depender de assessor de investimento, sem depender do gerente do banco, sem depender de notícias na internet, como selecionar as boas ações, enfim, investimento na bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, em ETFs, com foco no longo prazo, construir patrimônio e viver de renda. Se seu objetivo é ficar rico rápido com os seus investimentos, esquece que isso não vai acontecer e esse canal não é para você. Aqui é para quem quer investir do jeito certo, com a metodologia certa, com segurança. E importante, aqui a gente não faz recomendação de investimentos. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você ter mais recursos para tomar as melhores decisões para você, tá bom? Então nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar mais conhecimento. Se você já é inscrito no canal, muito bom. Se você ainda não é inscrito e deseja aprender a investir, se inscreva, porque aqui a gente sempre coloca 3 vídeos por semana que dão trabalho pra gente fazer. É um trabalho árduo, mas extremamente gratificante para mim. Cada comentário faz toda a diferença. Então, se você quer realmente melhorar a sua jornada de investidor ou começar essa jornada de investidor, se inscreva aqui no canal. A gente bateu agora 12 mil inscritos. É um marco importante. A gente ainda é pequeno, mas estamos crescendo cada vez mais rápido. E isso é porque vocês têm gostado do conteúdo que a gente tem trabalhado para entregar aqui para vocês. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito e já deixa o seu like, porque isso também vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e vai fazer com que apareçam outros vídeos de investimentos para te ajudar aí nessa jornada, beleza? Então vamos lá, sem enrolar. Tenho 48 anos, investir por 15 anos é o suficiente para se aposentar na Bolsa de Valores? E a resposta é sim, desde que você comece o quanto antes, porque tem muitos fatores que influenciam nos investimentos. Quais ações eu escolho, quantas ações eu vou ter na minha carteira, como eu reinvisto os meus dividendos. Esses fatores, só esses 3, por exemplo, eu consigo controlar. Eu que escolho quais as empresas que eu vou investir, quais os fundos imobiliários que eu vou investir e tudo mais. Só que tem um fator que eu não controlo, que é o tempo. Eu não consigo fazer eu voltar no tempo, a gente não consegue voltar a ficar mais novo. Eu não consigo fazer o tempo passar mais devagar. O tempo é o tempo e o tempo vai passar. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Até porque o tempo é um fator
importante demais para os juros compostos fazerem efeito. Você vai ver que no começo parece que é um esforço grande para as coisas acontecerem. E chega num momento que qualquer subidinha na bolsa, a sua carteira dá um baita salto. Você vai perceber que os seus dividendos vão começar a aumentar muito mais rápido. Só que para isso a gente precisa de tempo. Então dá para fazer isso? Dá para fazer com 48 anos, dá para fazer até com mais do que isso. É óbvio que dá, mas precisa começar agora, o quanto antes, e começar do jeito certo. Não pode errar, porque da mesma forma que investir é um projeto de longo prazo, muitas vezes um erro também só aparece de verdade no longo prazo. Então imagina que você passe aí 1, 2, 5, 6 anos, às vezes até mais, investindo nas empresas erradas ou em uma empresa errada na sua carteira, e lá na frente essa empresa dá um baita problema. É a mesma coisa, você tá jogando aquele joguinho, joga os dados, aí você chega naquela casa e tá falando assim, ó, volte 15 casas. Você fala, putz, voltei lá pro começo, investi assim. Por isso que a gente não pode errar. Por exemplo, tem um monte de gente falando, eu quero viver de dividendo. Aí a gente vai olhar a carteira daquela pessoa, tem lá um monte de empresas que no histórico dos últimos anos de dividendos, pelo menos nos últimos 10 anos, e 10 anos é pouco, ficou ali alguns anos sem pagar dividendo. Então, se uma empresa já ficou sem pagar dividendo alguma vez, possivelmente ou existe maior chance dela voltar a não pagar dividendo. E o mais importante, por que essa empresa ficou sem pagar dividendo? Porque se uma empresa já paga dividendo e de repente ela para de pagar, normalmente é por quê? O que é o dividendo? O dividendo é uma parte do lucro. Se uma empresa lucra, ela vai pagar dividendos. Mas se uma empresa não lucra, ela não tem o que pagar de dividendo se ela não tem lucro, e o dividendo é uma parte do lucro. Então tem um monte de gente investindo em empresas com histórico de lucro ruim, ou empresas que atualmente estão dando prejuízo e falando, quero receber dividendo. Não tô entendendo porque eu tô recebendo pouco dividendo. Porque você tá investindo em uma empresa com histórico de lucro ruim, ou que não tenha lucro consistente, ou pior, que tá dando prejuízo atualmente. Então, se você parar para pensar e montar uma carteira de investimentos, por exemplo, só algumas empresas aqui que são muito famosas e todo mundo conhece. Banco Itaú, nos últimos 10 anos se valorizou mais de 1000%. A WEG também se valorizou mais de 1000%. Boas empresas do setor elétrico se valorizaram 400, 500, 600%. Além dessa valorização, tem os dividendos que a gente recebe, que a gente usa para comprar mais ações. Tem os fundos imobiliários que pagam os aluguéis todos os meses, que daqui a pouco com o aluguel você consegue comprar uma cota, entre aspas, de graça. Então, se você montar essa máquina de investimentos, essa carteira de investimentos que vai gerar renda passiva mensal consistente, crescente e vitalícia, sim, é possível. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, não vai conseguir chegar lá, porque vai investir errado. Imagina que você tem aí na sua carteira 1, 2, 3 empresas, mas pode ser uma só, que dê problema no meio dessa jornada. É igual você pode estar com um carro excelente, mas que esteja com a roda travada. Essa roda travada vai atrasar a sua viagem. Às vezes você vai ter que parar para arrumar. Às vezes essa roda travada causa até um acidente que te tira da jogada. Então, dá tempo de construir uma aposentadoria em 15 anos na bolsa? Dá para construir até em menos tempo, em 10 anos. Mas para isso, você precisa olhar para sua carteira de forma geral e ser muito seletivo nas empresas que entram na sua carteira. Por exemplo, na minha carteira de investimentos, 90% das ações da bolsa e dos fundos imobiliários, é um pouco mais do que 90%, não entram na nossa carteira. Por quê? Porque não passam nesses critérios, não são boas o suficiente que me garantem, ou que quase garantem, que eu vou receber dividendos hoje, no mês que vem, daqui a um ano e daqui a 10 anos. Não são empresas que apresentam lucro consistente, não são empresas que têm um bom histórico. Então só 10% da bolsa são empresas que têm essa característica, tá bom? E isso leva eu já emendar aqui a segunda pergunta, que é qual o maior erro de quem começa a investir. Antes de falar sobre o maior erro, caso você não queira cometer mais erros com seus investimentos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você garantir um exemplar desse livro aqui, o Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro ele pode ser o seu guia, ele vai te ensinar como investir na Bolsa de Valores, como selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, como montar essa carteira de investimentos, enfim. Se você quer investir com foco no longo prazo, construir patrimônio e viver de renda, esse livro aqui é para você. E eu tava falando isso agora, o link do livro tá aqui na descrição do vídeo, não vai agora, vai só quando terminar o vídeo.
vídeo, frete 100% grátis e você recebe o livro físico aí na sua casa, recebe o livro digital com aulas bônus, enfim. É um pacote completo para quem quer investir do jeito certo. Mas enfim, eu tava falando sobre longo prazo, que esse livro vai te ensinar a investir no longo prazo. Tem muita gente que acha que quando eu invisto com foco no longo prazo, eu só vou ter resultado no longo prazo. E não é isso. Quando a gente investe com foco no longo prazo, a gente tem resultado no longo prazo e a maioria das vezes já no curto prazo, porque a gente acaba escolhendo só boas empresas. E boas empresas dão retorno no curto prazo. Quando a gente olha e toma decisões pensando só no curto prazo, existem grandes chances de não ter resultado nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo. Então, longo prazo, escolhas de longo prazo costumam ser as melhores para médio, curto e longo prazo, beleza? Bom, e aí o maior erro de quem começa a investir são vários, né? É investir sem uma metodologia, é investir seguindo a mídia de finanças, né, de investimentos, olhando carteira recomendada. Uma carteira recomendada boa para mim, eu tenho 47 anos. Pode ser completamente diferente da carteira ideal para você, se você tem 57 anos ou se você tem 37 anos. Uma carteira de investimentos, ela não é igual para todo mundo. Se eu invisto R$1.000 e você investe R$5.000, a sua carteira obrigatoriamente vai ser diferente da minha. Então, ficar seguindo carteiras recomendadas, ficar seguindo notícias de internet, porque tem muita gente que acha que para ser um bom investidor precisa acompanhar notícias. E não, precisa ficar comprando e vendendo ações. Também não, esse é um grande erro. Quanto mais você girar a sua carteira, mais a corretora vai ficar feliz, mais o banco vai ficar feliz, mais as empresas vão ficar felizes e menos feliz você vai ficar porque o seu resultado vai ser pior. Investir é sobre selecionar boas empresas que eu quero me tornar sócio para a vida toda. E quando eu seleciono bem essas empresas, existem grandes chances de eu ficar com elas realmente para a vida toda. Quando eu seleciono bem, porque não é porque você, eu sou um holder, eu invisto pro longo prazo, aí você põe uma empresa porcaria na sua carteira, não adianta você ficar no longo prazo com ela, porque o resultado vai ser ruim. Aprender a escolher as ações, seguindo os critérios certos, com cabeça de sócio, isso é o que vai te trazer resultado de verdade. Então, o maior erro do investidor é investir sem saber o que tá fazendo. Pegar e monta aquela carteira de investimentos Frankenstein. Aí pega uma ação que o Edu falou, que aqui não é recomendação, hein? Falei aqui do Itaú, falei da VEG, de empresas de setores elétricos, não é recomendação. Aí você vai num outro canal, aí tem outro cara lá falando de outra empresa, aí você pega aquela empresa também. Aí você vê uma notícia num site de investimentos falando de uma empresa que tá pagando um baita dividendo, você fala, nossa, eu quero receber esse dividendo. Aí você vai lá e coloca lá na sua carteira, sem entender se aquela empresa tá pagando aquele bom dividendo agora e vai continuar pagando, ou se é algo que tá acontecendo ali de forma pontual. E aí você fica com aquela carteira Frankenstein, que muitas vezes você falou, meu objetivo é viver de renda, e o objetivo de viver de renda é aqui, pro lado direito. Só que a sua carteira, as ações e os fundos imobiliários que tem nela, estão te levando pro outro lado. Então não adianta você falar que quer viver de renda se o GPS, a programação da sua carteira tá te levando pro outro lado. Então, saber investir, saber escolher as ações e os fundos imobiliários é o que vai fazer toda a diferença. E não é difícil como a maioria das pessoas falam por aí. Saber selecionar as melhores empresas, os melhores fundos imobiliários é simples. Você só precisa entender e olhar como sócio quais são as boas empresas que têm um bom histórico. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo exatamente sobre isso, inclusive vídeos analisando outras ações, outros fundos imobiliários, se aquelas ações fazem parte, se fazem sentido estar numa carteira de quem quer investir para aposentadoria. Você pode dar uma olhada aqui no canal que você vai encontrar. E se você quiser que eu analise aqui no vídeo uma empresa específica, um fundo imobiliário específico, deixa aqui nos comentários. Edu, faz uma análise da empresa X e eu venho aqui e faço sim uma análise para vocês, mostrando como eu analiso e dando o meu veredito, beleza? Então é isso, senhoras e senhores. E se você quer aprender mais sobre investimentos, quer dar um passo a mais, lembre-se que o link do livro Bolsa de Valores para Iniciantes está aqui na descrição, com frete 100% grátis e uma série de bônus que você recebe junto com o livro, beleza? Bons investimentos, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, pode perguntar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas lá do Instagram. Um grande abraço, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.